Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente daqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. A produção de veículos subiu agora no mês de julho, se comparado a julho do ano passado, caiu em relação a junho, ou seja, no mês, na comparação mensal teve uma oscilação negativa. E o problema está justamente nas exportações, a gente vai falar sobre isso. Tem crise na Argentina, que tem boa parte dos carros fabricados no Brasil vão para a Argentina. A gente fala disso daqui a pouquinho. Na comparação mensal teve esse recuo, as expectativas econômicas estão em compasso de espera. A gente fez um estudo aqui, daqui a pouco vou mostrar os detalhes, que boa parte das expectativas econômicas do Boletim Focus continuam as mesmas durante semanas. Ou seja, depois de todo aquele solavanco que houve na economia, agora há um compasso de espera, um aguardo para saber quais são, por exemplo, os impactos dessa campanha eleitoral que começa agora, porque já tem 13 candidatos a presidentes confirmados, todos no final de semana, de acordo com a Justiça Eleitoral. O Ibovespa teve uma leve queda hoje, subiu bastante na sexta-feira, o dólar terminou em alta, ou seja, movimentos inversos em relação à sexta-feira. E o investidor mais velho é quem está dominando a Bolsa, em valores, ou seja, os mais velhos têm valor muito maior do que os mais jovens. Mas exatamente ali nos 30, 40 anos que tem o maior número de investidores na Bolsa, esse é um perfil que a B3 divulgou hoje, a gente vai mostrar esses dados aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Pode-se dizer que a economia brasileira está em compasso de espera. Evidentemente que nós estamos em agosto, mas é bom lembrar que tivemos vários fatos durante este ano que mexeram com a economia. Tivemos uma pressão nos Estados Unidos em relação aos juros, que drenaram recursos de economias emergentes, como é o caso da economia do Brasil, até porque nessa hora investidores mais conservadores, ou que estão dispostos a correr menos riscos, ou em algum momento tiram dinheiro daqui, de economias como, por exemplo, da África do Sul, do Brasil, da Argentina. A Argentina tem uma situação mais delicada na econômica ainda, mas, ou seja, países assim perdem dinheiro para economias onde você tem mais segurança. Aquela classificação de risco das agências de risco, ou seja, aquilo demonstra claramente onde você pode ganhar menos, mas você está mais seguro com o seu recurso. Aquela pressão dos juros americanos que aumentava um pouquinho, o ganho em qualquer aplicação brasileira é muito maior do que um ganho numa aplicação dos Estados Unidos. Mas ali você tinha uma segurança maior. O aumento dos juros americanos favoreceria, por exemplo, ou favoreceu investidores que tinham dinheiro, sobretudo em aplicações conservadoras, para ganhar dinheiro lá. E, obviamente, a economia americana está muito mais forte. Mesmo no mercado de ações, ou seja, nas bolsas americanas, aplicar em empresas ali, as empresas estão crescendo mais e mais rápido porque você está com uma economia aquecida nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro solavanco que a gente teve. Depois começou toda a pressão eleitoral, quem vai, quem não vai ser candidato e tudo mais, nós tivemos também o ambiente eleitoral contaminado. A verdade é que de algumas semanas para cá tudo isso ficou um pouco mais calmo. Tanto no cenário externo, porque nós tivemos também todo o problema da guerra comercial entre os Estados Unidos e a Europa, Estados Unidos e a China, sobretudo. Isso está nesse momento um pouquinho mais calmo. O bom senso está dominando boa parte dessas questões internacionais. E aqui no Brasil nós tivemos o lançamento das 13 candidaturas agora, ou pelo menos o registro das 13 candidaturas com as convenções partidárias nesse final de semana. São 13 candidatos confirmados à presidência da República e, claro, boa parte das discussões já aconteceu, ou seja, quem vai ser candidato, com que condições, um candidato a vice pode ou não puxar voto. Isso tudo amainou boa parte das expectativas econômicas e hoje a gente demonstra justamente isso nesses dados divulgados pelo Boletim Focus do Banco Central. Perdão, está aqui, olha. Isso mostra claramente o quanto há muito tempo boa parte das previsões não muda. Vamos lá. Eu fiz um comparativo diferente aqui. O que foi divulgado hoje, que é o resultado da semana passada, às segundas-feiras o Banco Central sempre divulga, e há quanto tempo essas previsões continuam. Porque aqui nós estamos falando de expectativas econômicas dos mais de 100 analistas econômicos ouvidos pelo Banco Central na pesquisa do Boletim Focus semanalmente. Se a gente olhar o PCA, por exemplo, que é a inflação oficial do país, 4,11% hoje. Há 2 semanas continua assim. Mas mesmo assim, há 3 semanas era 4,19%, ou seja, houve uma pequena oscilação. Para menos é verdade, mas uma pequena oscilação. Vamos lá. Câmbio. Qual é o valor do dólar? Com relação, evidentemente, ao real. 3,70. Está há 5 semanas sem alteração. Nas previsões que fazem os economistas para o final do ano. Todas essas previsões contemplam o futuro desses índices para dezembro deste ano. Nós estamos falando de 2018 ainda. PIB. 1,5%. O PIB caiu durante várias semanas, a gente
teve aqui, nós passamos por várias semanas com quedas consecutivas do PIB, saiu lá dos 2,5% até chegar a 1,5%, e há 3 semanas é mantido esse valor. E mesmo assim, há 4 semanas era um pouco mais, era 1,52%, ou seja, está muito próximo desse valor. Vamos lá, para a gente seguir, produção industrial. Essa é que sofre alguma oscilação. Mas vamos lá, 2,91 e agora foi a 2,85, esse é o valor desta semana. Ou seja, eu não tive a manutenção do valor, mas eu tive uma alteração muito pequena, de 2,91 para 2,85. Como na outra semana também tinha havido uma pequena queda, ou seja, nós não temos uma pequena alta, ou seja, não houve ali grandes alterações. O que se mostra claramente é que aqueles solavancos do primeiro semestre todos foram absorvidos pela economia e agora há um compasso de espera dos analistas econômicos para saber exatamente o que vai acontecer, quais são as proposições que vão agradar o eleitor, isso no cenário doméstico, para que algum candidato desponte, e aí, claro, de acordo com o plano de governo dele, a gente vai ver aqui uma série de alterações ou não nessas expectativas econômicas, porque daí o analista econômico já começa a olhar para o futuro e saber o que isso pode interferir ou não dentro desses índices todos que são divulgados pelo Banco Central. Vamos fazer uma outra comparação, agora olhando para o ano que vem, porque evidentemente aqui já é uma visão de longo prazo, é uma preocupação um pouco maior. Mesmo assim, a gente tem, até por falta de informações, os analistas não estão se arriscando muito. Inflação, 4,10 para o ano que vem, para dezembro de 2019, há 7 semanas está esse valor. Câmbio, 3,70 há 2 semanas, ou seja, nenhuma alteração também. PIB, 2,5%, há uma previsão de crescimento do PIB no ano que vem, até porque em algum momento a indústria se recupera esse ano. A indústria, a economia brasileira se recupera desse problema que nós tivemos no primeiro semestre. Nós não teremos uma eleição no que vem. De alguma forma, as regras estarão dadas no ano que vem, então, portanto, se acredita que teremos aqui uma condição melhor de previsibilidade econômica, ou seja, expectativa em economia é tudo, e aí há 5 semanas está se imaginando esse crescimento para o ano que vem de um PIB maior de 2,5%. Que, se nós tivermos dentro do projeto vencedor das eleições uma lógica de manutenção das regras de controle das contas públicas e uma visão de investimento, não necessariamente do Estado, que hoje tem problema de caixa, mas de abrir para a iniciativa privada e investir com segurança, esse PIB pode ficar muito maior do que 2,5% já no ano que vem, já em 2019. E a produção industrial está há 3 semanas em 3%, ou seja, cresce sempre acima do PIB e da média do PIB. Isso tudo a gente percebeu pelos dados do Banco Central. Bom, vamos falar os investimentos das empresas, falando justamente em futuro, tiveram uma alta expressiva agora, no mês de junho. Por outro lado, a greve dos caminhoneiros em maio, 11 dias de greve, e isso vai nos atormentar o ano inteiro. A gente vai sempre ter alguma coisa que mesmo agora no segundo semestre está relacionada àquele maio tenebroso, dificuldade para o país. Mesmo com aqueles... Em maio teve uma queda, subiu em junho, que naturalmente é uma recuperação, mas nós temos um problema que o investimento no final do trimestre, ou seja, do segundo trimestre, ele ficou abaixo, apesar dessa alta de junho. Os dados são do IPEA e o Marcelo Castilho conversa conosco diretamente do Rio de Janeiro. Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Após essa queda brusca em maio, os investimentos mostraram recuperação em junho, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O indicador IPEA de formação bruta de capital fixo, conhecido como FBCF, avançou 9,4% em junho em comparação com maio, mês em que houve retração de 10,4%, exatamente sobre o impacto da greve dos caminhoneiros. O FBCF é uma espécie de termômetro do nível dos investimentos no país. Entre os destaques para esse bom desempenho está o consumo aparente de máquinas e equipamentos, que teve elevação de 20% em junho em relação a maio. O indicador mede o quanto as empresas aumentaram seus bens de capital, ou seja, aqueles bens que servem para produzir outros bens. São basicamente máquinas, equipamentos e construção civil. E ele é importante porque indica se a capacidade de produção do país está crescendo e se também os empresários estão confiantes em relação ao futuro. A produção interna de bens de capital subtraídas às exportações cresceu 16,8%, enquanto a importação de bens de capital avançou 15,2%. Se nós formos olhar os dados do segundo trimestre deste ano e compararmos com o primeiro trimestre de 2018, os investimentos acumularam um recuo de 0,9%. No ano, entretanto, o indicador acumula avanço de 4,3%. O consumo de máquinas e equipamentos em abril, maio e junho ficou positivo em 2,3% em comparação ao primeiro trimestre deste ano.
Na comparação entre junho de 2018 e junho do ano passado, houve alta de 5,9%. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, os investimentos registraram uma expansão de 5,1% no segundo trimestre deste ano. A taxa acumulada em 12 meses subiu 2,9% em junho. Piotr. Marcelo falou sobre formação bruta de capital fixo, que é a terminologia técnica para investimentos. Tem duas coisas que influenciam claramente na decisão do empresário de investir, além, evidentemente, da expectativa, que é a principal, qual a expectativa que ele tem. Mas hoje nós temos duas situações, uma a favor e uma contra. A contra é que nós temos hoje claramente uma ociosidade da ocupação da indústria, ou seja, eu tenho indústria pronta, com capacidade para produzir mais, que não necessita grandes investimentos, ou seja, eu tenho uma capacidade ociosa muito grande nas indústrias. Então, necessariamente, boa parte dos setores não precisa fazer novos investimentos. Mesmo que eu tenha um reaquecimento da economia, eu tenha uma nova demanda de produtos, as empresas conseguem dar conta, o que seria ideal até para poder ocupar essas indústrias, e isso pode gerar emprego. A outra coisa é que tem empresas que estão fazendo investimentos, sim, porque nós temos uma questão de competitividade. O produto brasileiro, boa parte das empresas olha para o mercado lá fora, até porque teve um desaquecimento da demanda aqui no país, ou seja, eu tenho uma economia um pouco mais calma no Brasil, calma no sentido ruim, evidentemente, porque você não tem muita gente comprando, você tem problema de crédito e tudo mais, coisas que a gente relaciona com frequência aqui no cenário econômico, e evidentemente esse empresário olha para fora. Quando ele olha para fora, ele tem, em boa parte dos casos, uma necessidade de uma competição de um produto diferente. Aí ele precisa investir em maquinário, esse tipo de coisa, para atender essa demanda por esse produto que vai ser exportado. Ou seja, a importação lá fora quer saber, às vezes quer um produto com diferenciação. Aí ele tem que fazer um investimento. Então, quer dizer, eu tenho duas situações, mas isso não atinge todos os setores regularmente. Isso depende muito da região do país e de com que atividade trabalha aquele empresário. Então, a formação bruta de capital fixo, embora tenhamos tido esse resultado importante, que foi, na verdade, para recuperar boa parte de maio por causa da greve dos caminhoneiros, ainda tem essas nuances. E, obviamente, nós estamos falando de expectativa. A questão da expectativa é extremamente importante. E aí, nós estamos aqui nesse período de calmaria ainda, porque agora a economia olha para saber quais são os candidatos que vão ter propostas, digamos, mais palatáveis e que vão convencer o eleitor e, a partir daí, poder traçar uma meta de investimentos olhando já para os próximos anos, já no próximo governo. Bom, hoje o Ibovespa teve... nós vamos falar da produção de veículos, que foi divulgada hoje pela Anfávia, que teve alta no mês de julho na comparação com o ano passado. Na análise mensal, uma queda, como fiz menção anteriormente, e teve problema nas exportações. A Vanessa Casalino acompanhou esses dados divulgados pela Anfávia hoje e tem mais detalhes. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. É o melhor mês de julho dos últimos 4 anos para a produção de veículos no país, uma alta de 9,3% de acordo com os fabricantes. Foram produzidos mais de 245 mil automóveis comerciais leves, ônibus e caminhões. Mas em relação a junho, como você disse, houve uma queda de 4,1%. Já as vendas aumentaram quase 18% em relação a julho do ano passado, puxadas pelo mercado interno. E as exportações, que vinham garantindo bons resultados, agora preocupam. Queda de mais de 20% em julho, causada principalmente pela crise na vizinha Argentina, a maior compradora do Brasil. Já no acumulado do ano, de janeiro a julho, a indústria automotiva teve crescimento de 13% na produção, isso em relação ao mesmo período de 2017. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, vamos falar. O Ibovespa teve hoje uma queda. Nós tivemos um movimento de alta na semana passada, superamos 81 mil pontos, hoje teve uma queda. É uma certa correção do mercado, muita gente realiza, ou seja, comprou na baixa e está vendendo, comprou lá na baixa, a bolsa subiu, agora vende justamente para fazer lucro. E o dólar voltou a subir, também no movimento inverso tal da sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha agora com relação a esses números. O dólar comercial está aqui, uma alta de 0,64% a R$ 3,73. Semana passada tivemos o dólar bem abaixo de 3,70, 3,69, oscilou bastante ali, terminou em 3,70, mas hoje uma alta de praticamente 3 centavos, se não me engano, foi 3,70 na sexta-feira, mas está aí, a alta é de 0,64 em relação ao pregão da sexta-feira. Vamos lá, para a gente ver o Ibovespa agora. Apesar da queda de 0,47%, quase 0,5% no índice, no principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, ficamos ainda com 81 mil pontos. O Ibovespa ainda está acima dos 81.050 pontos. Exatamente esse o Ibovespa. Vamos seguir aqui para a gente olhar um pouquinho algumas ações.
Na semana passada, até porque elas motivaram essa alta da Bolsa, nós tivemos a divulgação de balanços de algumas empresas, entre elas a Petrobras, que foi na sexta-feira. Nós fizemos um programa especial aqui para falar dos números da Petrobras, que chamaram muita atenção. No dia anterior, na quinta-feira, foi a BR Distribuidora, que é exatamente a subsidiária de distribuição da Petrobras, que também divulgou os seus números de balanço. Ambas tiveram um incremento de balanço financeiro muito positivo e vão distribuir lucros, inclusive, ou seja, chama muito atenção. Isso tudo mexeu. Nós tivemos altas nas duas ações na semana passada. Vamos ver na segunda-feira. Hoje, olha, as ações preferenciais da Petrobras subiram hoje, caíram, perdão, 0,33% a R$ 21,04. Isso é claramente o que se chama de realização de lucro. Alguém comprou a ação lá na baixa, subiu a ação ou aproveitou no primeiro pregão para vender. Uma pequena baixa, é verdade, mas teve gente que já vendeu ações da Petrobras. Vamos só lembrar os dados da Petrobras, que foram divulgados do balanço da sexta-feira, os principais, claro. Lucro no segundo trimestre de 10 bilhões, pouco acima de 10 bilhões de reais. 45% superior ao primeiro trimestre de 2018 e 32 vezes um resultado financeiro maior do que o do segundo trimestre do ano passado, de 2017. Números fantásticos, chamam extremamente a atenção aqui. Em 2011, para você ter uma ideia, que foi, na verdade, num comparativo um pouco de longo prazo, tinha sido de 10,9 bilhões. A Petrobras vai distribuir lucros, inclusive 5 centavos agora no dia 28 de agosto por ação. Se você tem 1.000 ações, 1.000 vezes 5 centavos, esse é o valor que você vai receber. Isso é o que se chama de distribuição de dividendos. Mas só para você ter uma ideia aqui, você tem já um movimento. Na sexta-feira subiu. Vamos ver as ações da BR Distribuidora, que na quinta-feira tiveram alta, na sexta também. Nós tivemos hoje uma leve alta, aqui praticamente estável, 0,05 a R$ 20,06. O segundo trimestre da BR Distribuidora foi esse. A BR abriu capital aqui na Bolsa no final do ano passado. E foi, acho que 2 bilhões de captação. No segundo trimestre subiu 275%. O faturamento em comparação ao segundo trimestre de 2017. Chegou a 263 milhões e mesmo com uma queda nas vendas, porque tivemos greve dos caminhoneiros, mas o preço do petróleo, a gente fez menção disso na sexta-feira, subiu bastante, a Petrobras repassa automaticamente. Essa é uma discussão da política de preço que provavelmente vai permear o debate eleitoral agora. Em algum momento essa discussão vai voltar, porque você tem setores da economia brasileira que estão sofrendo com os combustíveis, enquanto você tem uma estatal e uma distribuidora com lucros extraordinários. Obviamente que não há problema nenhum em ter lucro, o problema são os desequilíbrios que isso pode estar gerando no longo prazo, porque isso foi extremamente saudável para recuperar a saúde da Petrobras, a saúde financeira da Petrobras, que frequentava até pouco tempo atrás o noticiário policial, não o noticiário de economia. Vamos seguir aqui, porque a gente tem uma outra informação. Esses são os dividendos da Petrobras, só para dizer, isso chama atenção, porque os acionistas vão dividir 652 milhões em dividendos, 5 centavos por ação a partir do dia 28/6. Por que eu recuperei essa tela da semana passada? Na sexta-feira, a Petrobras já anunciou isso quando divulgou o balanço, que vai fazer essa distribuição. Porque é todo o mercado de bolsa agora, e a B3 divulgou um estudo, quem são os investidores hoje na bolsa? Qual é o perfil dos investidores por idade? Está aqui, de 26 a 35 anos, ou seja, bem jovens, 3,77% dos investidores. De 36 a 45 anos, 11,34%. Para se ter uma ideia. Vai subindo, quase de 46 a 55, quase 18%, 56 a 65, 21,43%, e maior de 66 anos domina, que são 40, quase metade, 45% dos investidores da Bolsa. Ou seja, você ainda tem muito pouca gente, ou melhor, poderia ter mais gente jovem aplicando na Bolsa. Vamos lá, para a gente seguir com outro dado aqui que chama atenção. O perfil do investidor da Bolsa é esse, 56 a 65 anos, tem 38 bilhões. Vamos lá para fazer uma comparação? Maior de 66 anos tem mais que o dobro, 79 bilhões. Ou seja, o investimento em bolsa no Brasil ainda é focado em muita gente mais idosa, ou seja, mais velha. Boa parte dos conhecimentos de investimento de bolsa que aumentaram recentemente, a gente tem que falar disso com muita frequência aqui, porque você ganha dinheiro aplicando no mercado de capitais de duas maneiras quando você compra a ação de uma empresa, que é a parte de uma empresa. Você ganha de duas maneiras. Primeiro, quando você compra num valor e aquela ação se valoriza, depois de um tempo você vende. Ou seja, você comprou uma ação por 10, ela subiu a 15, você ganhou R$5 por ação. E você, quando é dono da empresa, você é sócio da empresa, quando você tem uma ação de determinada empresa, ela tem lucro, ela
distribui dividendos, como a gente mostrou agora com relação à Petrobras. E para você aplicar em bolsa, você tem que se associar a uma corretora. Você abre uma conta numa corretora, que são elas que negociam os papéis aqui na bolsa. O número de investidores nos Estados Unidos, e esse é sempre o exemplo que se dá, porque há uma lógica de fazer poupança se aplicando em mercado de capitais nos Estados Unidos. Isso parece que as crianças aprendem isso na escola, porque o número é bastante grande, e aqui no Brasil não é tão grande ainda. Mas boa parte das iniciativas hoje tenta atrair essas pessoas todas, porque isso também é um tipo de poupança. Se você é dono de uma empresa, você vai receber os dividendos dessa empresa. Acaba sendo uma aplicação financeira, em algum momento, por esse ponto de vista, se a empresa for saudável durante longo tempo, também conservadora e com ganhos muito maiores do que aplicações em renda fixa e tudo mais. Ou seja, esse tipo de coisa precisa de boa informação, você precisa acompanhar o mercado de capitais, mas não tem nada de jogatina, daquelas expressões equivocadas que boa parte da política de esquerda usava nos anos 90, que é cassino, não tem nada a ver. Você compra ações de uma empresa e quando você compra, ela abre o capital, ela está captando dinheiro a um juro muito baixo, ou seja, uma condição muito baixa, a juro nenhum, na verdade, para poder fazer novos investimentos. E depois ela redistribui o que ela ganha, ou seja em dividendos ou com alta da ação. São esses os movimentos que acontecem na B3. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o recalls. Tem o recall da BMW, da Honda e um pedido de desculpas da BMW, por exemplo, ao consumidor da Coreia do Sul. Tem carro pegando fogo da marca lá. A gente volta depois do intervalo. A Vanessa Casalino está conosco mais uma vez e tem informações sobre o crescimento da venda da indústria de pneus aqui no Brasil. Vanessa? Piotr, as vendas de pneus no primeiro semestre agora de 2018 cresceram 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento total de quase 29 milhões de unidades. O número é da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. Os dados mostram ainda um aumento de 28,3% nas vendas para montadoras e queda no segmento de reposição de 4,6%, causada pelo recuo nas vendas de pneus para veículos comerciais leves e também para carros de passeio. Já para o setor de veículos de carga, as vendas se mantiveram estáveis. De acordo com a associação, o resultado poderia ter sido melhor não fosse a paralisação dos caminhoneiros em maio e a Copa do Mundo, que afetaram as vendas e a produção. Mas o que veio de positivo foi puxado pela forte alta nas vendas de pneus para veículos de carga para as montadoras. 678 mil unidades, um aumento de quase 80% na comparação com 2017, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos dar uma olhadinha. Tem uma série de recalls aqui, 2 recalls que chamam a atenção. Olha, a Honda Motors, modelo CRF-1000L, Africa Twin, CRF-1000L, Africa Twin Travel. Os anos de fabricação são esses, e modelo 2017 e 2018. A substituição é do anel elástico do cavalete central. A empresa informa que a não substituição pode causar um desprendimento do cavalete com riscos materiais e físicos aos ocupantes. Precisa entrar em contato, honda.com.br/recall. Agora tem um recall da BMW, aqui do Brasil primeiramente. O modelo é esse M5, esse carro custa 695 mil reais. Vamos lá. Fabricação de 8 de março de 2018 até 21 de junho agora de 2018. Substituição do reparo do sensor do nível de combustível. A empresa identificou a possibilidade do mau funcionamento do sensor e pode ter pane seca, ou seja, o carro parar porque não tem combustível e aí danos aos ocupantes em caso de parada abrupta e inesperada. Detalhe disso tudo, nós estamos falando de um carro que acabou de sair, acabou de ser fabricado, ou seja, nós temos um problema muito sério aqui, o controle de qualidade das empresas está perdendo a guerra dentro das montadoras. Isso está muito claro, a gente fala de recall aqui com muita frequência. E a BMW pediu desculpas hoje na Coreia do Sul. O presidente da BMW na Coreia do Sul fez um pedido de desculpas hoje, porque a montadora vai fazer um recall de 106 mil veículos movidos a diesel no país asiático. O defeito no sistema de recirculação dos gases de escapamento estão provocando incêndios. Para você ter uma ideia, já foram 27 casos entre janeiro e julho. O carro pega fogo. 27 casos já ocorreram. São 106 mil veículos que a BMW na Coreia do Sul, o próprio presidente da empresa foi à frente numa entrevista coletiva, fez aquele gesto de pedir desculpas. Aliás, é interessante essa relação de assumir culpa, assumir o erro e pedir desculpas que os orientais têm, que a gente aqui no Ocidente poderia adotar, né? A gente não vê isso, muito empresário e presidente de empresa pedindo desculpas quando cometem erros, e a gente divulga erros com frequência aqui, diga-se de passagem. E não é só do setor de empresas, qualquer outro tipo de empresa, qualquer outro tipo de serviço, se cometer um erro, precisa pedir desculpas, né? É o mínimo que você pode esperar e corrigir o problema. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã.